A África muitas vezes é referida como o berço da humanidade, mas a sua história é frequentemente tratada como uma nota de rodapé nos livros de história. No entanto, a história oculta de África indica revelações sobre civilizações poderosas e vários achados arqueológicos. A África é uma fonte inesgotável de descobertas fascinantes. A África é um continente de riqueza cultural, histórica e civilizacional inigualável. Suas civilizações antigas, muitas das quais foram esquecidas, moldaram a história do mundo de maneiras que estamos apenas começando a entender. Reinos poderosos, cidades prósperas e culturas sofisticadas deixaram sua marca no continente, mas sua existência é muitas vezes encoberta. A cultura humana nasceu muito antes do que imaginávamos. E na África, não na Europa, como pensavam os estudiosos. Há 77 mil anos, os ancestrais do homem já eram capazes de fazer arte e pensar de forma abstrata. Prova disso são duas barras de argila colorida com desenhos geométricos encontradas no sítio arqueológico de Blombos, a 290 quilômetros da cidade do Cabo, na África do Sul, em 2004. A presença de objetos entalhados de gravuras significa que as habilidades de aprendizagem e a capacidade para o pensamento abstrato estavam presentes entre aqueles homens. Essa aptidão para o armazenamento de informações fora do cérebro humano é entendida como cultura, como inteligência. Os novos achados refutam a teoria de que o despertar da cultura humana teria ocorrido na Europa, conforme sugeriam pinturas rupestres encontradas em grutas na França, em lugares como Las Caux, se a descoberta foi em 1940, Chauvet, em 1994, Rico-Sac, em 2004, além de Altamira, na Espanha, socorrida em 1868. Todos esses desenhos encontrados na Europa não têm mais do que 35 mil anos. Isso indica que o povo africano, de quem nós todos descendemos, era moderno em suas atitudes muito antes de eles chegarem à Europa e substituírem os Neandertais, afirma Enschulvold. A África abrigou várias civilizações antigas e reinos que desempenharam papéis importantes no comércio, na ciência e na cultura. Exemplos incluem o reino de Axum, na Etiópia, as civilizações do Vale do Nilo, como o Antigo Egito, e a Grande Zimbábue, na região sul da África, e tantas outras civilizações como por exemplo a Nyoka. Muitas dessas civilizações foram esquecidas na história mundial. Quando falamos de estamos nos referindo a sociedades e culturas que existiram no passado, mas cuja existência e contribuições para a história humana foram amplamente ignoradas ou esquecidas. A África, em particular, é um continente repleto dessas civilizações esquecidas, muitas das quais eram incrivelmente avançadas para a época. Essas civilizações foram esquecidas por vários motivos. Alguns foram eclipsados pela história de impérios mais conhecidos, como os da Europa ou da Ásia. Outros foram esquecidos pelo desaparecimento de seus vestígios físicos, seja por erosão natural, conflitos ou atividades humanas modernas. E, em alguns casos, essas civilizações foram intencionalmente ignoradas ou marginalizadas pelos historiadores, muitas vezes devido a preconceitos raciais ou culturais. Ao longo dos anos, muitas descobertas importantes foram feitas no campo da história oculta da África. Essas descobertas não apenas revelaram a existência de civilizações esquecidas, mas também levaram a uma melhor compreensão de seu modo de vida, cultura e impacto na história mundial. Uma dessas descobertas é a da civilização da Antiga, que existia onde hoje é o Sudão e o sul do Egito. Esta civilização floresceu por milhares de anos e construiu impressionantes pirâmides, templos e cidades. Os núbios também eram conhecidos por sua metalurgia avançada e sistema de escrita único. Outra grande descoberta é a do Reino de, que existia no que hoje é a Etiópia e a Eritreia. Aksum era uma grande potência comercial e foi um dos primeiros reinos a adotar o cristianismo. Seus governantes também emitiram sua própria moeda e construíram enormes obeliscos que permanecem entre os maiores monumentos monolíticos do mundo. Essas descobertas, e muitas outras, são testemunho da riqueza e diversidade da história oculta da África. Revelam civilizações sofisticadas, inovadoras e influentes, que merecem ser reconhecidas e estudadas. O impacto histórico das civilizações esquecidas da África é imenso. Essas civilizações não apenas moldaram a história da África, mas também tiveram um impacto significativo na história mundial. Por exemplo,
A antiga civilização de Cartago, localizada onde hoje é a Tunísia, foi uma das maiores potências do antigo Mediterrâneo. Os cartagineses eram marinheiros e comerciantes habilidosos, e seu império abrangia grande parte do norte da África, Espanha e Sicília. Seus conflitos com Roma, conhecidos como Guerras Púnicas, tiveram um impacto duradouro na história do Mediterrâneo. Da mesma forma, o mencionado reino teve um grande impacto na história da África Oriental e do Chifre da África. Ashum foi uma importante encruzilhada para o comércio entre a África, a Arábia e a Índia. Esses exemplos são apenas alguns dos muitos impactos que as civilizações esquecidas da África tiveram na história mundial. Ao descobrir a história oculta da África, podemos entender melhor esses impactos e reconhecer as importantes contribuições dessas civilizações para o nosso mundo moderno. Além disso, importantes avanços culturais e tecnológicos, como o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais, a produção de ferramentas de pedra avançadas e a formação de comunidades agrícolas, também têm evidências iniciais na África. Em forma resumida e de conclusão, é essencial que continuemos a desvendar a história oculta de África e a revelar os segredos das civilizações esquecidas do continente. Isso não apenas enriquece nossa compreensão da história humana, mas também de África. Ao descobrir a história oculta de África, podemos combater estereótipos e preconceitos, reconhecer as contribuições de África para o nosso mundo moderno e aprender lições valiosas dessas sociedades antigas. Em última análise, a história negligenciada de África não é apenas a história de África. É a história de toda a humanidade. E ao revelar essa história, chegamos um passo mais perto de entender quem somos e de onde viemos. Uma África desconhecida. Mais África, mais amor e menos ódio.